Excess mortality, mortalidade em excesso. E a mortalidade em excesso é diferente do número de pessoas que morreu por conta da Covid. E por que é diferente? Porque as pessoas não morrem somente de Covid, elas morrem por causa da Covid. Então tem pessoas, por exemplo, que tiveram um infarto e não puderam ser atendidas porque o sistema de saúde estava em colapso. Tem pessoas que tinham câncer e não puderam ser acompanhadas e receber o tratamento porque o hospital estava lotado. Tem pessoas que sofreram um acidente de carro ou qualquer outro tipo de acidente e também não puderam ser atendidas e acabaram morrendo por causa do caos da saúde que aconteceu por causa da Covid. E aí, esse gráfico de excess mortality mostra a tragédia que o Brasil viveu em relação ao resto do mundo. Esse primeiro, que eu estou mostrando para vocês, é o número de pessoas que morreu a mais do que o normal durante a pandemia de Covid. O Brasil só perde no mundo para os Estados Unidos no número absoluto. Morreram no Brasil, gravem esse número, por favor. Grave esse número, porque é número de pessoas a mais do que teria morrido sem a pandemia de Covid. Morreram no Brasil 771 mil pessoas em excesso do que costumavam morrer todo ano, durante esse período da pandemia. 771 mil pessoas no Brasil. Só perdemos para os Estados Unidos, mas tem uma diferença. Os Estados Unidos é um país com mais de 350 milhões de pessoas. O Brasil tem pouco mais de 200 milhões de pessoas. E aí a gente divide pelo número de pessoas em cada país. E eu quero mostrar o próximo gráfico para vocês, que é o gráfico que faz o número de mortes em excesso por 100 mil habitantes. E adivinha qual o país que lidera no mundo, o número de mortes em excesso? De todas as grandes economias. O Brasil. Nós, o Brasil, um país que tem um sistema de saúde construído ao longo de anos, público, que poderia ter vacinado rapidamente no começo da pandemia, como vacinou quando a gente chegou ali no auge do caos. A gente vacinou, mostrou que sabia fazer, mostrou que podia fazer e rapidamente se tornou um dos países do mundo que mais vacinou, mas demorou para fazer. E demorou para fazer por quê? E a gente tem que saber responder isso muito claramente. Demorou a fazer por causa de Bolsonaro. Por causa de Bolsonaro e suas ideologias olavistas, malucas. Seus pensamentos absolutamente neuróticos e insanos. Porque a vacina é o Bill Gates, o Soros, o chip, enfim. Ele incentivou as pessoas a não se vacinar, ele dizendo que não ia se vacinar. Menosprezando, ridicularizando a vacina da China e não sei o quê, e fazendo piadinha, fingindo que estava sem ar. Olha o resultado disso, gente, isso é um número, não é opinião. Quando a gente abriu o programa, eu falei, a gente vai dividir o que é opinião e o que é fato. E vocês vão saber bem o que é opinião e o que é fato. Esse gráfico é um fato. Isso não é opinião do Eduardo. Isso não é opinião de direita, esquerda, comunista, socialista, capitalista. Isso é um fato. O Brasil... Vocês podem entrar, Our World in Data, é o site. Entra lá, Covid e mortalidade em excesso, excess mortality. O Brasil foi o país de todas as grandes economias onde mais morreu gente em excesso por conta da pandemia. Pessoas que não precisavam ter morrido. E morreram por conta de Bolsonaro, de seus ministros da saúde. Eles têm as mãos cheias de sangue. Eles têm, assim, um karma que vai seguir com eles pro resto da vida, que é o seguinte: vocês mataram centenas de milhares de brasileiros. Bolsonaro, eu tô falando diretamente. Você matou centenas de milhares de brasileiros. E quem tá falando isso não sou eu, é o gráfico. A gente não começou a vacinar tendo toda a estrutura para vacinar. A gente não falou que as pessoas tinham que se cuidar tendo todo o conhecimento de que a doença era uma doença mortal. Gravem esse número. 771 mil pessoas morreram a mais do que o normal do Brasil. Algumas pessoas a mais do que o normal, infelizmente, morreriam porque é uma pandemia. Mas no Brasil deveria ser o país onde menos gente morreu a mais do que o normal, porque a gente tinha como se proteger, mas não se protegeu por causa de um assassino que está no poder.
Por causa de um genocida que está no poder. Por causa de um grupo de ministros e presidentes que ficam ali achando que suas ideologias toscas, baratas, insanas, malucas, paranoicas, valem mais do que a vida de 220 milhões de brasileiros e brasileiras. O número está aí, vocês viram. O número está aí. Não é opinião, é um fato.